Hoje vamos contar uma EQM de aniversário um pouco diferente. Era o aniversário de Washington e ele tinha folga na escola neste dia. Mas em vez de aproveitar o dia de descanso, escolheu ir trabalhar com seu pai no posto de gasolina da família. Ele já trabalhava lá nos finais de semana e depois da escola ajudando seu pai em diversas tarefas, desde abastecer carros até cuidar dos clientes e coletar dinheiro. Naquele dia, porém, havia muitos negócios e o jovem estava entediado, então decidiu sair para explorar as enormes rochas de calcário perto do posto. Mas enquanto escalava uma delas, um pedaço de rocha se soltou e caiu em cima dele, deixando-o em estado de choque e desorientado. O que aconteceu depois é incrível e você precisa assistir o vídeo para descobrir. Olá, seja bem-vindo ao canal Retornando da Luz. Se esta é sua primeira vez aqui no canal, estamos muito felizes em tê-lo aqui. Aqui traduzimos e narramos as experiências de quase morte daqueles que morreram e viram o outro lado. Estes vídeos são destinados a trazer esperança para o mundo às vezes sem esperança e mostrar às pessoas que há de fato vida após a morte. Se você gostar dos nossos vídeos, considere clicar no botão de curtir, se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para ser notificado de novos vídeos. Agora vamos à experiência do Washington. Olá, meu nome é Washington e eu tinha folga na escola neste dia. Poderia ter ficado em casa, mas escolhi ir trabalhar com meu pai no posto de gasolina. Eu trabalhava lá aos finais de semana e depois da escola, ajudando meu pai. Eu abastecia os carros, lavava janelas, verificava o óleo e cuidava dos clientes, incluindo receber dinheiro e dar o troco. Também limpava os banheiros, enchia as prateleiras com latas de óleo, abastecia a máquina de refrigerantes e coletava o dinheiro. Varria e fazia outros trabalhos para meu pai, ganhando 50 centavos por hora. Isso era muito dinheiro em 1966, considerando que os gibis custavam 12 centavos, ingressos de matinês custavam $1 e assim por diante. Eu podia ganhar $4 por dia trabalhando para o meu pai nos fins de semana e $1 ou mais por dia depois da escola. Isso dava de 13 a 15 dólares por semana. Então decidi ir trabalhar com meu pai naquele dia. Perto do posto de gasolina havia enormes rochas de calcário, algumas chegando a mais de 10 metros de altura. Naquele dia era apenas outra manhã de frio intenso, com o chão coberto de gelo, o que acontecia muito nos anos 60 e 70. Então não havia muitos negócios naquele dia, e eu fiz todos os outros trabalhos que o papai tinha para mim. Entediado, perguntei se estaria ok para ele se eu saísse por um tempo. Ele disse que sim, tudo bem, eu poderia ir. Então eu fui para aqueles grandes blocos de pedras que eu havia escalado muitas vezes. Para encurtar a história, a água congelando e assim se expandindo nas rachaduras dessas pedras, havia soltado um pedaço de rocha neste bloco de 15 a 20 metros de altura. O pedaço estava empoleirado, mas parecia aderido ao lado da rocha maior. Eu havia escalado por cima dele muitas vezes, mas neste dia ele se soltou. O pedaço tinha a forma de lágrima, estreito, afiado no topo, mais grosso, largo e pesado na base. E tinha cerca de 4 metros de altura ou algo assim que eu me lembro. Ele se soltou, eu caí para trás do enorme bloco e essa pedra caiu bem em cima de mim. Provavelmente essa pedra pesava cerca de 200 a 250 quilos. Eu não me lembro muito daquele momento, exceto por ouvir uma voz de longe gritando: "Meu Deus, estou morto!" Eu estava estranhamente desconectado disso. A próxima coisa que soube é que flutuava no ar, atordoado, sem saber onde estava, quem era ou até o que era. Havia uma sensação de amnésia. Tentei me orientar ao meu redor, entender a minha situação, e isso significava observar com cuidado. Instantaneamente, minha mente foi inundada de conhecimento. Ao olhar para o rochedo, eu conhecia sua composição química, podia descrever cada curva com cavidade e estrutura convexa, com fórmulas matemáticas que eram conhecidas e ainda desconhecidas para mim. Eu não podia acreditar em quão claros eram meus pensamentos, então me tornei consciente de um corpo. Eu uso as seguintes palavras porque expressam o que eu senti, mas na verdade não estava pensando com palavras. Tornei-me consciente de uma unidade biológica que não estava funcionando. Eu literalmente a vi da maneira que poderia ver um carro todo amassado. Varri todo o meu corpo e mal conseguia ver nada entre onde a rocha estava sobre ele e o chão. Havia literalmente menos de 1 centímetro. O rosto estava contorcido e cinza, com a boca aberta e lama e sangue espalhados do nariz até a testa. Não se movia, nem respirava e o rosto parecia familiar, mas eu não conseguia lembrar onde eu tinha visto antes.
Então caiu a ficha. Era o meu rosto. Parecia diferente, em parte porque estava morto, e em parte porque sempre eu vira no espelho. Parecia diferente fora do meu corpo. Foi então que todas as minhas memórias inundaram minha mente. Quem eu era, quem eram minha família e amigos, o que eu havia feito e o que pensava. Foi então que caiu a ficha como um tijolo na minha cabeça. Eu estava morto e, no entanto, aqui estava, ainda vivo e completamente consciente. Como isso poderia ser? Naquele instante, meu ateísmo foi varrido e agora eu não sabia o que esperar. Entrei em pânico. Eu estava morto. Meu pai ficaria muito bravo comigo por ter me matado. Então, o pânico foi embora quando eu percebi que estava morto. Meu pai não vai ficar bravo comigo. Eu estou morto? Oh, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Por que eu rejeitei Jesus? Vou para o inferno. Talvez eu não devesse ter sido tão apressado em rejeitar a religião. Talvez eu devesse ter ouvido mais. Então todo o pânico foi expulso de mim e só posso usar a analogia de estar com frio até os ossos e em seguida ficar em frente a uma bela fogueira quente. Todo aquele tremor e frio lentamente são expulsos de você e todos os seus músculos relaxam à medida que o calor do fogo o preenche. Senti esse fogo vindo de trás de mim e girei para ver um homem de cabelos pretos ondulados e barba preta, bem curta e pele escura e bronzeada. Seus olhos eram como diamantes brilhando sobre a luz e sua túnica parecia a de um monge, exceto que era branca, brilhante e luminosa. Eu podia ver que ele fluía ao redor dele com redemoinhos e correntes visíveis. Este ser sorriu para mim e fui instantaneamente preenchido com um amor, tanto amor que senti que explodiria por causa disso. Eu não conseguia contê-lo. Este ser se comunicou diretamente comigo por meio de pensamentos, nunca usando palavras. Ele me disse que isso foi um acidente, que eu poderia voltar se quisesse. Eu disse a ele através dos meus pensamentos que não havia como fazer aquele corpo funcionar. Ele estava esmagado. Então ele me disse que poderia fazê-lo funcionar novamente. Eu queria saber quais eram as minhas opções. O que aconteceria se eu escolhesse voltar e o que aconteceria se eu escolhesse não voltar. Assim que pensei nesses pensamentos, fui atingido por um pacote de imagens. Mostrou brevemente o que aconteceria se eu não voltasse. Vi minha irmã entrar em álcool e drogas e sua vida sair do controle porque eu não estava lá. Vi meu pai cometer suicídio por causa da minha morte, pouco depois de minha mãe se divorciar dele por causa da minha morte. Vi meu avô paterno definhar e morrer, seu coração partido por causa da minha morte e pelo suicídio do meu pai. Foram golpes que destruíram toda a alegria que ele tinha na vida. Os efeitos continuaram, minha mãe ficou triste e desolada pelo resto da vida, e muito solitária. E eu vi um desfile de rostos de pessoas que nunca conheceria, e cujas vidas eu teria impactado e cujas vidas teriam impactado a minha. Mas agora eu nunca saberia quem elas eram e elas nunca me conheceriam. O homem de robe branco estava comigo e minha irmã. Eu sempre amei minha irmãzinha, e por ela sozinha eu teria escolhido voltar, mas vendo toda essa dor que causaria a todos os outros, mãe, pai, avós, amigos, primos, tias e tios, eu tive que voltar. Então veio um segundo pacote de imagens, aqueles do que aconteceria se eu voltasse. Eu pulei o óbvio. Papai não cometeria suicídio, minha irmã ficaria bem, mamãe acabaria feliz, meu avô continuaria a ser orgulhado do seu primeiro neto a frequentar uma faculdade de prestígio. Meu avô era imigrante legal da Itália, que nunca passou da 4ª série, e ele valorizava a educação acima de tudo. Ele cantarolava como um galo orgulhoso quando seus filhos se formavam no ensino médio, e eu me tornei o primeiro de seus netos a frequentar uma universidade de prestígio. Mas o que me concentrei nesse segundo pacote de imagens foi o que eu pagaria como preço por voltar. Eu sabia que voltaria a andar, que tudo que tinha perdido seria restaurado, mas apenas temporariamente. Na minha vida posterior, talvez 10, 15 anos após o acidente, eu sofreria dor extrema e isso afetaria o resto da minha vida. Eu escolhi voltar. Ele sorriu como se soubesse que eu escolheria o caminho mais difícil por causa do que sentia pela minha família e amigos. Houve um estalo e um estouro e eu estava de volta ao meu corpo. Estava cheio de sons e sensações elétricas crepitantes. Eu não tinha fôlego nem ar e essa enorme rocha estava sufocando todo o ar. Eu agarrei a ponta do pequeno rasgo perto do meu nariz com minha mão esquerda e rolei a rocha para fora de mim como se fosse de papel. Eu dei uma respiração dolorosa de ar e
Foi como se alguém tivesse mergulhado uma espada no meu lado direito. Foi uma respiração agonizante, tão dolorosa que eu desmaiei e rolei por um barranco até cair em uma depressão. E ainda assim, enquanto meu corpo caía rolando montanha abaixo, eu estava observando tudo de cima da minha cabeça, meio dentro e meio fora do corpo arruinado. Eu aterrissei no fundo da depressão num emaranhado de arbustos e não conseguia sentir ou mover minhas pernas. Então estava completamente paralisado da cintura para baixo e mal conseguia respirar. Cada respiração era superficial e me atingia como uma faca cravada profundamente no meu lado direito do peito. Assim como um homem de robe branco brilhante me disse que eu estaria, mas eu não fazia ideia de como ele tinha feito isso. Eu conseguia sentir e ouvir o crepitar do que parecia ser eletricidade fluindo através de mim e sabia que precisava de ajuda e rápido. Mas como alguém sai de um barranco profundo cercado por encostas lamacentas e rochas calcárias gigantescas de 15 metros de altura com costas e pernas quebradas? Foi então que 2 meninos surgiram ao topo do morro acima de mim. Um deles era um garoto que eu conhecia chamado Johnny. Eu chamei-os francamente e Johnny desceu até onde eu estava. Eu disse a ele para correr e buscar meu pai. Eu estava muito ferido. O outro garoto que eu não conhecia morava logo acima do barranco em que eu estava deitado. Ele correu para dizer a seu pai para chamar uma ambulância. Naqueles dias, eles não tinham paramédicos. As coisas se moveram rapidamente depois disso. Meu pai, em completo pânico, finalmente me encontrou enquanto corria sem rumo pelo campo de calcário me chamando. Meu pai era o homem mais corajoso e destemido que já conheci, mas vi pânico em seus olhos quando finalmente chegou até mim. Ele queria me pegar e me carregar para fora dali, mas eu disse para não fazer isso porque minhas costas estavam quebradas. Logo a ambulância apareceu no topo perto do morro da casa do garoto que eu não conhecia, e um pequeno exército de homens apareceu do nada. Eu fui amarrado em uma tábua que foi cuidadosamente deslizada por baixo de mim. Um pequeno exército de homens me passou de mão em mão subindo aquela encosta lamacenta e íngreme para fora do barranco. Perto do topo, a linha de homens caiu na lama escorregadia e comecei a rolar de volta pela encosta, mas fui pego e segurado pelo meu pai que não me deixou cair. Ele cravou os pés na lama, criou suportes para os pés e segurou até que os homens pudessem recuperar a posição e me levantar sobre a crista da colina e para a ambulância onde minha mãe estava esperando. Foi uma viagem intensa para o hospital e no caminho pedi para minha mãe lavar o sangue e a lama do meu rosto, o que a surpreendeu porque como eu poderia saber? Ela pegou um lenço de papel do seu bolso, umedeceu com a saliva e usou para limpar meu rosto. Ironicamente, meu rosto estava tão dormente que eu não conseguia sentir ela me tocando. Fui radiografado e minhas roupas foram cortadas e as radiografias não mostraram nenhum dano interno, mas nas próximas 11 horas pude sentir a eletricidade do homem de branco lentamente se dissipar. Eu sabia que estava morrendo novamente, apesar de estar delirante por causa de toda a morfina que injetaram em mim para aliviar minha dor. Estava claro que eles teriam que operar, porque minha pressão arterial estava caindo e eu vi eles falando sobre talvez um baço sangrando. Meu médico pessoal veio até mim e disse que teriam que me operar e perguntou se estava tudo bem para mim. Eu disse, desde que você me prometa que eu vou acordar. Ele respondeu, promessas da minha família são sagradas e você nunca quebra uma, a não ser que o universo inteiro o impeça e mesmo assim você cumpre mais tarde. Ele fez a promessa e isso significou que eu sobreviveria à operação. Eles administraram um anestésico e me pediram para contar de 100 para trás. Fiz até o 0 e o enfermeiro disse, faça de novo. Então fiz de novo e como cheguei a 0 novamente, imaginei que ele pediria para fazer uma terceira vez. Então fiz. Me encontrei sendo levado para uma sala de cirurgia. Eles levantaram meu corpo com 2 enfermeiras e ordenanças sobre 2 trilhas de aço paralelas, com minha coluna vertebral entre as 2 trilhas. Meu corpo foi coberto por lençóis, um capuz colocado na frente do meu rosto, um enorme holofote pairando sobre mim e a sala estava muito fria. Eu ouvi alguém dizer, estamos perdendo ele, então a pressão arterial dele acabou de cair para 0. Isso significava que meu coração tinha parado. Eu assistia enquanto o médico cirurgião-chefe me abria rapidamente com uma serra. Ainda tem a cicatriz feia no peito onde ele literalmente me rasgou. Eu ouvi algo como, oh meu Deus querido, depois de me abrir. O dano interno foi extenso. Na verdade, eu não deveria ter sobrevivido ao impacto inicial da pedra. Meu coração foi empurrado para fora da cavidade normal sobre a minha axila esquerda. Meu estômago e fígado foram empurrados para dentro do meu pulmão direito, que havia colapsado em torno deles.
Meu diafragma estava faltando. Todos os meus intestinos, incluindo meu baço, foram empurrados para uma área logo acima do meu osso púbico. Literalmente não havia nada no meu abdômen, e foi por isso que nada parecia fora de ordem nas minhas radiografias. Eu ouvi o cirurgião dizer que havia visto vítimas de acidentes de carro morrerem com nada tão grave quanto as minhas lesões. Ele achou miraculoso que eu estivesse sobrevivido até agora. Ele me abriu com a serra e enfiou a mão no meu peito. Presumo que ele tenha ido atrás do meu coração para massageá-lo de volta à vida. Mas naquele momento algo estranho aconteceu. Eu podia ouvir pessoas rezando por mim. De repente, eu estava lá e pude ver meu médico. Ele estava ajoelhado no chão em uma sala de espera com um monte de cadeiras. Ao lado deles estavam minha mãe, pai e mais alguém atrás deles. Todos eles estavam ajoelhados no chão daquela sala, rezando por minha vida. A próxima coisa que eu sei é que estou de volta na sala de operações, onde o cirurgião está trabalhando freneticamente para salvar minha vida. E enquanto ele trabalhava massageando meu coração, eu me encontro flutuando, e quanto mais eu flutuava, mais escuro ficava o quarto e mais distante soava sua voz. Eu me encontrei acima do teatro de operações, onde eu deveria estar em uma altura acima daquela sala, ou fora olhando para o telhado, mas não estava. Em vez disso, eu estava flutuando na entrada de um túnel vórtice. Eu fui sugado para dentro e foi quando minha aventura realmente começou. Acabei tendo uma revisão de vida e fui escoltado pelo outro lado, por um ser que era meu anjo da guarda, que eu chamei de professor, mas ele tinha um senso incrível de humor. Eu digo ele com ironia, ele não era nem um homem nem uma mulher. Eu também vi o que aconteceu com os verdadeiros ateus. Aparentemente, eu tinha a mente aberta o suficiente para não me qualificar. Eu vi vários céus e pedi para ver como era o inferno se existisse. E existia, mas não era nada como eu esperava. Eu pedi para encontrar Jesus e pedi desculpas só para encontrar um homem que não era nada como eu esperava, e recebi fatos históricos interessantes que pude verificar mais tarde. Tudo isso é muito complexo para incluir aqui, incluindo numerosas previsões do futuro que todas se concretizaram, exceto uma que acredito ainda estar por acontecer. Gostaria de acrescentar que não sou mais ateu, embora fosse um quando meu acidente aconteceu. Agradeço a Deus diariamente por me permitir viver. Bem, chegamos ao final de mais uma experiência incrível. Deixe seu comentário para sabermos o que você achou da experiência do Washington. E caso ainda não tenham feito, certifique-se de se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Isso permitirá que você receba atualizações quando um novo vídeo for lançado e, por sua vez, ajudará o canal Retornando da Luz a crescer. Até o próximo vídeo e seja abençoado.